Começa agora o 29º Raising Talks, o podcast da Raise Hands que traz empreendedores, influenciadores para compartilhar com a gente como eles estão fazendo para gerar valor através de conteúdos nas redes sociais e engajar pessoas com isso. Fábio Ferrari vem para cá para fazer mais esse papo comigo. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente tem um assunto diferente, Ferrari, de todas as bolhas aí que a gente já tem falado. A gente na verdade está procurando, né, trazer assuntos diferentes. A gente está sempre experimentando maneiras diferentes de fabricar uma comunidade, né? O processo de usar a tecnologia é aberto, né? Então a gente pode usar desde o WhatsApp, desde sinal de fumaça, até usando apps, a gente consegue fazer uma comunidade se estabelecer, né? É um troço bacana. Exatamente. Hoje a gente vai receber, cara, uma grande referência no mercado em aplicativos, não só isso, mas também no mundo geek, uma referência em Apple, um cara que é pioneiro no mercado de desenvolvimento mobile, uma das principais referências aqui no país nesse segmento. Hoje é head de produtos da Movile, né, que é a empresa aí responsável pelo iFood. Ele está responsável pelo Play Kids, que é o maior aplicativo Kids do mundo. É também cofundador da Monster Juice, estúdio de games mobile. Sócio da Mac Magazine, que é uma revista focada no universo Apple aqui no Brasil. E já realizou mais de 50 palestras sobre mobilidade e empreendedorismo. E não podemos deixar de mencionar, né? Foi o primeiro brasileiro a conseguir desbloquear o iPhone. Breno Masi, vamos para esse papo aí com a gente. Obrigado por ter vindo. Fala, pessoal, tudo bom? Então, para quem estiver ouvindo o podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, ainda tem horário que você esteja escutando. Obrigado pelo convite, estou super feliz. É super gostoso bater papo e contar um pouquinho da minha história e do que a gente está fazendo. E eu fiquei, assim, super feliz com o tipo de conteúdo que vocês produzem, porque nada existe se você não tiver uma comunidade em volta, né? Então, você pode pensar desde das coisas mais simplistas, assim, qualquer tipo de produto físico, produto digital, se você não engajar seu usuário, se você não conseguir criar um senso de comunidade e relação do seu produto com eles, a tendência do fracasso é muito forte. Então, assim, eu falo desde lá de trás, né, desde a época que eu desbloqueei o telefone. Se eu tivesse desbloqueado o telefone e não tivesse conseguido contar para ninguém, criado um senso comum entre todos e criado uma comunidade, com certeza eu não estaria aqui batendo um papo com vocês. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e espero que a galera goste dessa nosso bate-papo, dessa nossa conversa. Show de bola, Breno. A visão que a gente tem é muito parecida com a sua, a importância que uma comunidade tem. E eu quero tentar remontar um pouquinho essa trajetória para poder compartilhar isso com as pessoas como forma de inspiração, né? Que hoje a referência que você é no país também começou lá atrás com essa vontade de construir uma narrativa, de construir uma história no teu segmento, né? Esse universo geek sempre fez parte de você, assim, essa vontade de estar conectado com produtos tecnológicos e legais? Ah, sim, sempre. Eu lembro desde moleque, assim, eu tenho 37 anos, né? Então, não sou tão velho assim quanto pareço, mas desde quando eu era molequinho, eu sempre gostei muito da parte de tecnologia. Então, independente se fosse computador, sistema de televisão naquela época que era muito forte e tal, mas tudo me encantava. Então, eu lembro a primeira vez que eu vi um fax funcionando. Eu acho que mais da metade das pessoas que estão ouvindo esse podcast ou acompanhando a gente aqui pela live não tem nem noção do que é um fax. O fax era um instrumento mágico que você jogava um papelzinho de um lado e saía igual do outro, né? Você usava a linha de escada para funcionar. E, cara, ali começou a despertar meu interesse por saber como as coisas funcionam e, mais do que isso, imaginar qual seria o impacto disso. Então, eu vivi numa era que eu participei de vários momentos de evolução tecnológica de uma maneira muito rápida. Então, eu nasci sem ter um computador em casa, eu nasci em 83, né? Então, em 83, mais ou menos, pouquíssimas pessoas realmente tinham um computador pessoal dentro de casa. Ali, depois de 87, 88, começou a ficar muito popular no Brasil, até então era mais difícil. Depois disso, eu peguei a transição da evolução da telecomunicação, que veio com fax. Quem lembra dos pagers, dos bips, para daí, então, chegar a telefonia celular mesmo no Brasil. Chegando a telefonia celular, você pega lá toda a era do WAP, cara, que todo mundo achava aquilo fantástico, poder acessar mini links pelo celular, né? Não tinha imagem, não tinha nada. Cara, peguei a onda de BBS, internet. Então, assim, eu posso dizer que eu fui muito feliz em ter participado de tudo isso. E hoje eu vejo que as minhas filhas, eu tenho três meninas, né? Cara, elas já nasceram num ambiente que
jamais na vida elas vão imaginar que isso aconteceu um dia, assim, jamais. E a gente conseguiu conviver com isso e aprender a tentar extrair e ver como o mundo se adaptava a tudo isso. Então, eu lembro como se fosse hoje. Quando eu comecei a entrar de fato na parte de tecnologia para ganhar dinheiro, eu era o que eles chamavam de micreiro. Aquele cara que ia Santa Efigênia, Paraguai, comprava um monte de peça, montava computador, montava na casa das pessoas, cobrava para dar aula, porque as pessoas não sabiam usar o computador, então tirava a minha graninha dali. Depois disso, migrei para fazer site. Então, todo mundo falava, website, o que é website? Domínio, ninguém sabia. Então, cara, cansei de fazer sitezinho para lavanderia, farmácia, essas coisas, em vários sites podreiras na época, né? Até ter domínio próprio. E então, cara, eu posso dizer que eu participei dos primórdios. Óbvio que eu não consegui aproveitar a primeira bolha da internet que teve, que foi uma bolha sensacional, porque eu era muito novo, mas aí depois eu posso dizer que sim, eu consegui aproveitar a segunda grande bolha, que foi a parte dos apps, né, com o surgimento do iPhone, entre outras coisas. Mas basicamente a minha carreira foi isso. Desde molequinho gostei muito de tecnologia. Eu vim de uma família mais humilde, então eu não tinha como ter todos os recursos dentro de casa. Comecei a trabalhar muito cedo para poder ter contato com a parte de informática em si. Então, meu primeiro computador foi um era CP400, se eu não me engano, que era só aquele tecladinho que você ligava na televisão, e toda vez que ia ligar, porque ele não tinha memória fixa, você tinha que digitar páginas e páginas, né, para ele começar a dar uma parte visual. E daí meu primeiro emprego realmente foi montando computador numa empresa chamada Computer Point, que ficava ali nos Jardins. Então, uma travessinha da Lorena, então, cara, e de lá eu me apaixonei. Falei, pô, é isso que eu quero fazer para minha vida. E óbvio que daí você vai escolhendo, em determinado momento, uma ramificação que faça mais sentido para você. Mas desde aquela época eu já ia cultivando os meus clientes e fazendo aquele senso de comunidade mesmo. Então, basicamente, eu era o amor das velhinhas que queriam aprender a configurar impressora ou então responder um e-mail. Eu tinha super paciência, colava, cara, em elevador, lá o meu cartazinho falando que dava aula de informática, era Star Office naquela época, nem lembro, que era antes do Office, né? Para advogado que saía com aquelas linhas nas laterais para não adicionar texto. Pô, cara, era curtição. É muita história, né, cara? E é interessante porque, na verdade, você começou construindo essa trajetória ligada à tecnologia, porque era uma aptidão, era uma coisa que estava ligada ao teu propósito, à tua vontade de fazer. E isso culminou, né, com um fato muito marcante na tua trajetória, que foi o desbloqueio do iPhone, né? Que acabou projetando tudo isso, né? Esse é um marco super legal, assim, que marcou. Por mais que, cara, passou tempo pra caramba, eu tento desviar do assunto, né? Mas todo mundo sempre volta. É uma coisa muito épica, assim, não tem como não voltar nesse assunto. Cara, mas foi um momento super gostoso da minha vida, só que a galera esquece, ou a galera não sabe mesmo, que, pô, eu desbloqueava o telefone antes do iPhone, mas assim, muito antes, muito antes. Então o iPhone chegou em 2007, eu já fazia desbloqueio de telefone desde 2001, cara. Porque num pedaço da minha vida, eu tenho 2 amigos, assim, que são, sabe aqueles moleques de infância, amigão de infância, que chegaram um dia e falaram, pô, que tal a gente ir para Londres, cara? A gente pode ir lá trabalhar, juntar uma grana. E foi um momento que o Brasil, eu tava bem mal de grana mesmo, tinha montado uma empresa que não tinha dado tão certo. E foi em outubro ou novembro, cara, eu falei, cara, vamos embora. Vocês querem ir para Londres? Vamos. A gente acabou indo para Londres dia 26 de dezembro, para passar o Réveillon lá e começar a procurar, porque a gente achou que em janeiro seria fácil arrumar emprego. Sim, deu tudo errado, né? Nada funcionou. Então eu comprei a passagem no cartão de crédito do pai de um deles, fiquei devendo a passagem. Então, resumo da ópera. Fui para Londres, assim, me ferrei bastante. No lugar que eu achei que eu ia ganhar bastante dinheiro, eu acabei ficando devendo pra caramba. Fui trabalhar como KP, né, lavador de prato, lavava privada, glass collector. Cara, me ferrei bastante. Naquela época eu era bem... Eu ainda continuo gordinho, mas eu era muito mais gordo que isso. Pesava uns 130 e poucos quilos. E, cara, trabalhei pacas. E juntando dinheiro. A única coisa que era bom naquele momento que a Libra tava 5,50, negócio meio absurdo. Então eu conseguia mandar um pouquinho de dinheiro para os meus pais aqui no Brasil. E, cara, vivia lá e ia pagando o que dava para pagar e juntando dinheiro para devolver a grana para o pai desse meu amigo que tinha me emprestado o cartão de crédito e voltar com uma grana para poder ter a minha vida de novo, né? Porque, exato, que tinha um carro, que eu vendi o carro, tal, para começar alguma coisa.
E daí eu lembro que na volta dessa viagem, o que eu fiz? Eu tinha um telefone lá de uma operadora, a operadora chamava Tree, voltei para o Brasil e a TIM estava acabando de chegar no Brasil com a tecnologia GSM. E quando eu cheguei no Brasil, eu fui tentar usar esse celular e esse celular não funcionava. Eu olhei e falei, cara, não é possível. Daí é bom, né, ter o conhecimento básico, olhei a frequência, olhei a banda, tudo, falei, cara, tem que funcionar. Se é o mesmo hardware, tudo, por que não funciona no Brasil? E daí que eu me deparei com o bloqueio do telefone celular. E esse foi o primeiro telefone que eu desbloqueei. Era um Siemens na época, eu acho que era S45, alguma coisa assim, que daí depois foi as primeiras alterações de software que eu fiz no telefone celular, que eu transformei ele em um S45i, que aceitava toque polifônico, olha que coisa velha, né? Essas toque coisas... polifônico, eu lembro. Mas aí foi daí que eu vi que tinha um belo mercado, porque eu falei, cara, igual eu voltei, mas tem muita gente com muita grana no Brasil que viaja, deve comprar celular lá, tem uns modelos exclusivos e quer usar no Brasil. E daí eu comecei e montei, na época, que chamava Desbloqueio BR, que era um site para fazer desbloqueio de telefone celular. Então eu passei muito tempo fazendo isso, que era basicamente tirando o SIM lock, né, desses telefones para funcionar no Brasil. Então eu desbloqueei muito Nokia, mas assim, muito mesmo, muito Siemens, muito Motorola. Algumas dessas empresas me chamaram até para participar em desenvolvimento de segurança para tentar deixar os negócios mais rufos. Então eu já tinha ali uma certa expertise, né? E quando eu falo sou eu e o Paulinho, meu super japonês, né? Todo mundo brinca que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. No meu caso era um pequeno japonês, o Paulinho, que era meu braço direito na época. E eu e o Paulinho, cara, a gente era os caras assim que faziam, cara, deitava e rolava na parte de telefonia celular no Brasil. Tinha um outro cara que também fazia essas coisas no Brasil, que era muito bom, chamado Sérgio. Então meio que a gente dividia o mercado. O Sérgio pegava alguns clientes mais antigos que ele tinha, eu pegava a galera mais de volume mesmo. E, cara, a gente foi vivendo. Até o dia que eu vi a apresentação, eu já era apaixonado por tecnologia muito, mas sempre odiei Apple. Assim, a Apple sempre foi para mim um mar estranho que eu não gostava de operar. Daí eu lembro que quando eu tinha que fazer alguma coisa da Apple funcionar em alguma rede, eu xingava pra caralho, falava, puta, essa porra não funciona, cara, que beça, pra que tem isso? Daí tinha que fazer o samba para conectar a internet e era um negócio que eu não gostava. Mas eu conseguia ver que todo mundo que tinha contato com Apple era extremamente apaixonado. E nessa época eu fazia desbloqueio e dava serviço de manutenção em redes, que eu era muito bom em rede. Então, tinha contrato com algumas agências de publicidade e via, a galera que usa a Apple extremamente apaixonada, tem alguma coisa ali que é a paixão, senso de comunidade. Cara, aquele negócio, pode falar o que for. Se o cara falou, ó, é isso que você tem que comprar, o cara vai lá e compra. E eu lembro que eu comecei a assinar uma revista, que é a Wired, que chegava pelo correio no Brasil. Olha como eu sou velho, cara. E daí, numa dessas edições, estava falando que o Steve Jobs ia anunciar o iPhone original na Macworld em janeiro. E daí tinha já, cara, os rumores, tudo. Eu lembro que quando foi em março ou fevereiro, eu recebi a revista de janeiro. E na revista de janeiro, o cara mostrava, e eu lembro dessa revista até hoje, porque para mim foi bem icônica, que era uma capa preta, o iPhone original numa cúpula de vidro, e daí dentro lá da matéria, ele deixava bem claro, que falava que era um telefone que jamais, nunca, ninguém tinha visto antes, com acesso à internet full, navegador, como se você estivesse no seu computador acessando, super rico, muito bom para escutar música e para tirar foto. E que aquilo iria revolucionar o mercado de telefonia, só que tinha um problema, que aquele telefone tinha parceria com a AT&T para os próximos 2 anos. Na hora que eu peguei essa revista, eu lembro, como se fosse hoje, eu peguei e liguei para o Paulinho, naquela época não era tão natural usar WhatsApp, os outros aplicativos. Liguei pro Paulinho, falei, Paulinho, a gente vai ficar rico. Dele, cara, cala a boca, como assim? Cara, a gente vai desbloquear o iPhone, a gente vai ficar rico. Ele, não, como assim? Cala a boca, puta telefone bosta, não tem teclado, você acha que isso vai dar certo? Eu tô te falando, tal. E daí a gente começou, desde março, a começar a estudar e entender o que seria aquele telefone, porque ele só ia chegar em junho no mercado. A gente deu, assim, muita sorte de verdade, porque é óbvio que muito treinamento, estudo, tudo, mas a sorte tem que estar ao seu lado, que não adianta nada. E, cara, a gente teve umas janelas muito legais, que foi assim,
No dia do lançamento do telefone, meu médico que tinha me operado, eu fiz uma redução bariátrica, então ele tinha me operado na época, ele estava em Nova York com a esposa e com a filhinha, e me falou, puta, Breno, olha, tem uma confusão aqui na loja da Apple, eu fui lá para comprar um MacBook, e estão falando de um tal de iPhone, um celular, você consegue desbloquear? Deu no alto da minha petulância lá, né, jovem pra caramba, eu falei, Deixa comigo. Tem algum telefone que eu não consegui desbloquear para o senhor? Dele, então tá, então eu vou entrar aqui na loja e vou tentar comprar. Eu falei, não, então traz. Só traz mais de um, porque como eu não sei. Dele, não, tudo bem, eu vou tentar. E daí, cara, no dia do lançamento, no dia seguinte, esse médico desce igual um anjo em Guarulhos, passa na minha casa e me deixa 2 iPhones lacrados. Caramba, cara. Cara, para eu começar a desbloquear. E daí começou assim, na mesma saga, de eu e o Paulinho, a gente tentar fazer esse desbloqueio. E daí, cara, tem histórias fantásticas. A gente ficou basicamente, eu acho que mais de 10 dias sem dormir, a gente revezando, porque ninguém faz nada sozinho. Então não adianta falar assim, o Breno foi o cara que desbloqueou. Mentira, eu ajudei uma comunidade a tentar chegar numa a solução conjunta, onde o primeiro cara a testar essa solução foi o GeoHot nos Estados Unidos. Eu fui o segundo ou terceiro cara no mundo, o primeiro no Brasil a testar uma solução que a gente fez em conjunto, todos a comunidade, para funcionar. E era uma solução que era mais difícil de ser aplicada, porque ela tinha operação física também. E eu era muito bom na parte de física, ali na parte de hardware, porque tinha estudado eletrônica, tudo. E o Paulinho, cara, era sensacional na parte de código e na parte de hardware também. E a gente conseguiu desbloquear aquele telefone e foi super engraçado, porque eu morava num apartamento que não tinha elevador, super simples ali na Vila Mariana. Então, para quem conhece aqueles predinhos mais antigos, sabe, de 3, 4 andares, só tem a escadinha, a galera subia pela escada, quase sem infraestrutura. Então, cara, a gente tinha um canivete, a gente tinha uma estação de solda a ar quente, tinha as ferramentas lá e uma lâmina que era, como chama, para fazer barba, que é tipo um bisturi. Gilete, para poder cortar e fazer o test point, que na época era cortar ali uma trilhazinha, né, da placa. E, cara, então, o primeiro telefone a gente queimou e o segundo a gente acabou conseguindo desbloquear o telefone. E daí foi quando eu acho que eu consegui usar o primeiro senso de comunidade e as ações de marketing mesmo a meu favor. Isso foi de madrugada, que a gente conseguiu fazer, era uma madrugada não, umas 10h30, 11 horas da noite. A gente, cara, destruído, gritando, caralho, conseguimos. Pra você ver como tava demorando tanto tempo, que em paralelo a gente estudar a parte do desbloqueio, a gente começou a adicionar a língua português no software, porque não tinha. Então, fazer formatação de número, essas coisas. Porque tava demorando muito, então eu e o Paulinho lá, a gente editando e fazendo as coisas, né? Acrescentando isso no software. Eu lembro que quando, cara, a gente conseguiu uma correria dentro de casa, tava todo mundo na minha casa, né? Eu morava com os meus pais nessa época, o Paulinho mudou. Olha a loucura, cara. Já morava eu com a minha namorada, que é minha esposa, até hoje, a Ana, nesse quarto. O Paulinho se mudou pra lá. Minha esposa, né, começou a dormir no quarto da minha mãe com meu pai lá. Para eu e o Paulinho, a gente não perdeu um segundo. Cara, eu lembro quando a gente desbloqueou, foi uma gritaria, todo mundo, cara, o que aconteceu? Alguém morreu? Eu falei, não, funcionou. De filmar com o telefone funcionando, com uma câmera da Sony, e descarregar o vídeo e colocar no YouTube. E daí, aquela época no YouTube, não era igual agora, que tem live, tem tudo, né? Passava-se 4 horas para processar o vídeo, para o vídeo ficar live. Então eu filmei, daí na hora de filmar, eu já não ia falar, me liga para eu fazer tudo. Daí o que eu fiz como já macete? Eu mostrava aparecendo o meu número de telefone. Deu descano de um celular para o Nextel e depois o Nextel para o meu telefone celular. Depois que eu fiz isso, o vídeo foi publicado, cara, eu nunca mais parei de receber ligação para desbloqueio de telefone. Foi assim, uma coisa completamente maluca, insana que aconteceu na minha vida. E daí, desde aquele dia, eu comecei a fazer desbloqueio, daí montei vários escritórios, foi toda essa onda de desbloqueio, mas ao mesmo tempo eu entendia e conseguia enxergar que era uma coisa passageira, porque da mesma forma que a gente tinha feito o primeiro desbloqueio, a tendência é que chegariam novos hardwares e talvez isso fosse ficar mais fácil. Como aconteceu, depois eu fui o segundo cara a desbloquear o iPhone original, depois teve se eu não me engano, era o 3G, que eu fui o primeiro, que a gente usou uma tecnologia chamada Turbo SIM, que é um SIM card que simula que ele era um SIM card original,
E daí no iPhone 3GS já tinha virado, cara, assim, carne de vaca. Você colocava o telefone no cabo, apertava um botão e tava já desbloqueado. Mas tem um negocinho, eu vou até pedir, eu vou pedir licença rapidinho, que você é claro para pegar um negócio para mostrar para vocês. Para ilustrar o feito. Não, mas pô, animal, assim, a história é emocionante, principalmente para quem curte tecnologia, né? Esse aqui é uma das minhas histórias, ó. Cada chip desse, imagina, é um celular que eu desbloqueei. Nossa. Que vinha dentro do telefone, ó. Então aqui tem um telefone original, né? Que eu fiz, o primeiro de todos, que eu guardo até hoje com muito carinho, tá aqui. Sim. E igual esse pote de vidro, eu tenho um quadro gigante com todos eles, e o Paulinho também tem um pouco de chip guardado lá. Então, cara, foi muito, muito surreal, assim. Eu acho que foi como se eu tivesse ganho na loteria, sabe? E isso me abriu portas para tudo que eu tenho hoje. Primeiro, a porta de contatos de reconhecimento dentro do mercado. Como eu tinha muito contato com as agências de publicidade, eu fiquei hiper conhecido nesse meio. Então, eu saí do menininho da TI para, porra, o cara faz... Isso era muito louco. Como essa relação de paixão e de amor com a marca era tão forte que as pessoas, além de me pagar, e eu cobrava caro na época para desbloquear, todo mundo me agradecia, assim, tipo, parecia que eu tinha feito um feito fantástico. E, cara, só tinha feito o negócio funcionar, né? Na verdade, você pagou o preço de ser pioneiro, né? De desbravar o negócio, e isso gerou um valor enorme para as pessoas. Né? Exato. E daí uma coisa que eu acho que eu fiz que era muito legal, eu fiz questão de atender todos os meus, todos os clientes. Todos esses chips que vocês viram aqui, eu fiz questão, porque como eu era um device muito caro, era difícil apertar a mão de um por um, receber, fazer. Eu acho que estava aí o diferencial. Mesmo depois que eu cresci, né, o negócio ficou grandão, eu sempre tentava estar presente de alguma forma, cativando, motivando, daí a gente criava, como se fosse um e-mail, mandava para todo mundo que tinha desbloqueado, avisava sobre os updates, tudo. Então isso foi criando uma relação muito boa com meu público, com meus clientes. Para vocês terem uma ideia, até hoje, no meu WhatsApp, cara, eu tenho um monte de clientes de 2007 que hoje viraram meus parceiros de negócio, ou viraram amigos pessoais mesmo, ou então hoje eu sou cliente deles. É um vínculo que eu jamais imaginei na minha vida. É uma relação muito legal. Não, e daí isso foi muito gostoso, que daí foi quando eu dei o meu segundo passo grande na minha carreira, que foi quando eu fundei com o Ricardo Longo. Ricardo Longo é filho do Walter Longo. Walter Longo é um dos, publicitários mais renomados do país. Ele me conheceu porque eu desbloqueei o telefone dele, do Roberto Justus, o Quintela e da Yang toda lá. E ele virou para mim e falou, porra, Breno, você precisa conhecer meu filho, cara. Você vai se dar bem com meu filho, tudo. E eu nunca imaginei realmente que eu ia me dar tão bem com o filho dele assim. E, cara, a gente foi almoçar um dia e falamos, cara, vamos montar uma sociedade para fazer aplicativos para smartphone, porque naquela época a loja da Apple nem tinha começado, mas estavam com rumores. Vamos fazer? Vamos fazer. E daí a gente juntou e montou a Fingertips. A Fingertips foi a primeira empresa brasileira a desenvolver aplicativos para iPhone na época. Daí a gente até falava que era o slogan era como que era? Fingertips iPhone Provide Solutions, alguma coisa assim. Sim. E, cara, eu fiz os principais aplicativos assim, do Brasil. Então, Banco Itaú, Banco Santander, a gente fez muita coisa terceira para o Banco do Brasil, a gente fez muita coisa para a Natura, cara, tudo, Abril, inteiros os aplicativos da Abril. É interessante isso, né, Breno? Porque, na verdade, assim, a gente tem uma premissa, assim, na Raise Hands, né, sobre a ótica de marketing de audiência, que quando você começa a trabalhar um assunto, abre um tópico no mercado, as pessoas começam a se envolver com isso e se tornar comunidade. Então, você vinha construindo uma trajetória em tecnologia, teve o desbloqueio do iPhone, um monte de gente começou a se envolver, você se tornou comunicador sobre o mundo Apple, né? Você se tornou uma autoridade sobre o mundo Apple, até com a Mac Magazine e com Sim. a Mac+, né? Que você fez algumas participações também. E aí isso abriu espaço para você desenvolver uma oportunidade de negócio que foram os aplicativos, né? Sem dúvida. De novo, eu acho que o que eu consegui fazer muito bem, eu andava muito bem nessa linha. Então, quando eu comecei a fazer os desbloqueios, cara, eu precisei chegar nos veículos que melhor faziam isso e, de alguma forma, me apoiar neles ou me associar.
Daí eu acabei virando sócio do Rafael e do Edu no Mac Magazine. Então, macmagazine.com.br até hoje é o maior site em língua portuguesa que cobre o mundo Apple. Então, a gente tem mais de 10 anos fazendo isso. O Rafa fazendo com assim, cara, com detalhes, é muito bom mesmo. E na época, o Sérgio Miranda, que tocava Mac+, acabou me conhecendo pelo feito e virou meu super amigo. Então, cara, o Sérgio me ajudou muito, muito mesmo com a parte de as matérias, toda vez que eu fazia feitos, então me ajudava com alguns contatos. Imagina só, um moleque no Brasil que nunca teve contato com imprensa internacional, pedia para ele e para o Rafa, quando eu ia conseguir fazer o desbloqueio, para eles mandarem, cara, as pautas para os sites gringos. Então, eu consegui sair na capa do TechCrunch, sair na capa do Gizmo, sair na capa, como sendo o primeiro cara a ter desbloqueado o iPhone 3G, graças a eles, porque eles conseguiram isso para mim. Não foi só o meu feito, criando realmente a referência. Daí eu vi que na época, lá atrás, o Twitter estava começando. Cara, eu fui ser o primeiro cara dentro do Twitter falando pesadamente de Apple. Hoje, infelizmente, não tenho mais tempo, mas adorava. Então, tinha lá meus 30 e poucos mil seguidores na época e falava para essa audiência. Quando saiu o Periscope dentro do Twitter para fazer live, eu adorava estar lá fazendo live, mostrava desmontando o telefone, fila da Apple. Então, eu sempre tentei criar, mais do que autoridade, era um senso de paixão mesmo pela marca, porque tudo que eu tenho hoje veio disso. Então, muitas vezes a galera me criticava, né? Porque eu sempre adorei ser o primeiro a pegar o telefone. Então, eu cheguei até ir para a Austrália para ser o primeiro cara a comprar. Fui para o Canadá várias vezes. Então, até hoje, eu tenho uma viagem em setembro, que é quando sai o novo iPhone, que a minha esposa já sabe que sou eu, o Rafa e o Edu, que a gente vai para algum lugar do mundo comprar o telefone. Sim, eu faço questão de ficar na fila, ser o primeiro a pegar, por quê? Isso me nutre, me dá energia e me dá contexto para continuar sendo autoridade, para conseguir ter o device o quanto antes, para eu entender como esse negócio funciona e para eu conseguir falar para as pessoas com autoridade. Porque cagar a regra sem ter as coisas é fácil, entendeu? Chegar e ficar só apontando erro é fácil. Mas e usar, e o dia a dia, e o negócio ser profundo. Então, eu acho que isso acabou me ajudando a montar essa minha rede de contatos que eu tenho até hoje, tento manter até hoje. Você citou o Sérgio Miranda, né, e o Rafael, inclusive eu vi um papo deles que saiu há 6 dias atrás aí, eu assisti completo, eu sigo o Sérgio já há algum tempo também no Twitter, e é muito legal, cara, quem olha de fora, assim, né, eu acompanho vocês, vê que existe esse senso de comunidade criado muito forte, né, e isso, na verdade, fortalece a posição de vocês e ajuda a própria comunidade a encontrar meios para usar melhor os devices ou para, né, tipo, se encontrar melhor nesse universo. Você citou a Fingertips, que eu acho que foi o teu início na atuação com desenvolvimento de aplicativos, né? E dentre esses projetos, eu acho que foi pela Fingertips que você desenvolveu o app O Mundo versus Danilo Gentili, né? Foi. Inclusive, assim, esse aplicativo, ele estava relacionado a uma pessoa que já tinha uma audiência, que já tinha uma comunidade própria, digamos assim. E existe uma grande importância para um app funcionar, como você citou ali um pouquinho no começo do papo, que a comunidade se engaje. Você sentiu essa experiência através desse projeto específico ou em algum outro projeto? Também, assim, antes dele, sempre falando de comunidade, a gente conseguia fazer algumas coisas interessantes. Contando rapidinho a Fingertips, basicamente a Fingertips era uma fábrica de software com inteligência por trás, que então eu e o Ricardo e o meu sócio lá na época, que era o Paulinho, o Alfredo, que estavam envolvidos no dia a dia, a gente sempre entregava alguma coisa adicional para o cliente, não era só fazer o app. Então a gente não deixava ele só falar, eu preciso fazer um app para ganhar estrelinha no crachá. A gente sempre direcionava e entregava um pacote de marketing junto. Era como se fosse uma boutique mesmo. Só que começou a passar um tempo, como eu vi lá no desbloqueio que tudo que é inovação gera bastante lucro, mas depois vira a comodidade, né? Vira commodity do mercado. A gente chegava a isso. E a gente criou os primeiros aplicativos com senso de comunidade, que eram o quê? Eram aplicativos baseados em esporte, que geravam alto engajamento, e daí o que eu fazia? Eu vendia cotas de patrocínio para eles. Então eu fiz o primeiro aplicativo que falava sobre futebol, Campeonato Brasileiro.
E ele foi patrocinado 2 vezes pela Skin Cariol e 2 vezes pela Petrobras e 1 vez pela Embratel. Cara, tickets assim altíssimos que eu conseguia cobrar porque eu tinha uma audiência muito qualificada e direcionada para aquilo. Então a gente montou o aplicativo da Fórmula 1, patrocinado pelo Santander, Olimpíadas, patrocinado pela Caixa, Morar Aonde, pela Caixa Econômica Federal. Então a gente criou uma série de aplicativos e serviços que a comunidade, o alto uso e o engajamento faziam que eu chegasse para uma marca e conseguisse cobrar um ticket altíssimo, e a marca ficava extremamente feliz por esse engajamento, por ter esse contato com o cliente dele, que era target, e não ligava de pagar. Então foi um momento muito bom. Então teve o caso também da UFC com o Budweiser, que, cara, explodiu. Um outro projeto que a gente, quando você pegava os seus telefones e encostava, fazia um bump, adicionava o contato na época de paquera e da Copa do Mundo. Então a gente sempre conseguiu criar essa parte de comunidade para engajar as coisas. E o Danilo Gentili acabou indo para essa linha. Eu fui dar uma entrevista para ele na Bandeirantes, quando começou Agora é Tarde. Eu já conhecia Marcelo Taz, o pessoal, porque eu tinha desbloqueado o telefone da galera. Conhece todo mundo. Daí, cara, acabei conhecendo. E daí o Danilo me chamou para bater o papo lá no Agora é Tarde. Eu contei a história lá, ele adorou, ele falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa junto. Porque agora no Agora é Tarde eu tô tendo mais audiência, mais visibilidade, eu quero fazer. E eu tinha acabado de fundar a Fingertips com o Bruno e com o Belão lá em Curitiba. Ele falou, cara, eu vi que você tá fazendo games, porra, vamos fazer um game? E, cara, naquele momento a gente juntou a fome com a vontade de comer, porque eu realmente estava montando uma empresa que precisava de um empurrão para provar que a gente conseguia fazer coisas boas. E o Danilo Gentili era um cara que estava começando, hiper engajado com as coisas de... Cara, naquela época não tinha o politicamente correto, não tinha a parte da política que ele defende tanto hoje, que tem umas pessoas que não gostam tanto, mas ele era uma figura muito quista, assim, bem quista, principalmente pelos jovens. E, cara, a gente fez o aplicativo, e o aplicativo foi surpreendentemente bem para o mercado brasileiro. A gente chegou a atuar ali no ranking, no top grossing, no top free, mas era um momento onde game mobile ainda não tinha um mercado bem estabelecido. Hoje, dá para falar com todas as letras e tranquilidade. Os games hoje são games, o mercado de games ele é maduro o suficiente, dá para fazer milhões e milhões de dólares de receita. Naquela época não era. Então, tanto a loja da Apple quanto a loja do Google não tinham ferramentais e estrutura para que a gente fizesse tanto dinheiro quanto hoje em dia você consegue fazer. Então, infelizmente, de vez em quando você peca pela inovação e pelo timing, né? Então a gente acabou lançando o jogo muito antes do que o mercado comportava. Se eu tivesse lançado esse jogo hoje, com certeza a gente tinha feito muito mais dinheiro e muito mais sucesso. Mas o que aquilo motivou de, cara, matéria, engajamento, download orgânico, as pessoas comentando em fórum, foi assim um negócio, cara, incrível. E eu acho interessante, né, Ferrari, assim, essa fala do Breno, principalmente sobre os aplicativos que foram monetizados ali com os esportes, e você ter as cotas de patrocínio. Isso tem muito a ver com o que a gente diz sobre braço de mídia e braço de produto, né? Na verdade, você gerou uma mídia e depois... na verdade, é o que a gente tem defendido bastante. A gente está aqui próximo das empresas de tecnologia que são desenvolvidas aqui em Florianópolis e tem acompanhado essas startups, e a maior parte delas tem trabalhado a parte do braço de produto com muito pouco enfoque na parte de mídia. Então, eles estão com umas estratégias muito complicadas de chegar e ter um produto que funciona legal, mas não consegue falar para ninguém que ele existe. Então, a gente está pressionando muito esse processo de chegar e falar para o pessoal, pô, vamos fabricar uma comunidade em conjunto, não deixa o produto ficar pronto e sem ter alguém para falar sobre como é que o produto está caminhando, né? Assim, e eu falo isso muito pro meu time, tá? Não adianta você ter um cara santo grau na mão que ninguém saiba para que serve, como funciona e o benefício que ele vai gerar. Então, cara, não serve para nada, né? Absolutamente. Você pode ter um primor de arte lá, desenhar um baita de um carro e não servir absolutamente para nada. E se você pegar hoje o mercado, esses novos empreendedores, os que eles têm mais sucesso, basicamente eles têm esse sucesso baseado nessa estratégia de hipercomunicação, engajamento
E, cara, envolvimento do público. Dá uma olhada como é a Tesla. Eu sou um super fã da Tesla, né? Então, até quem me segue sabe, eu tenho Tesla aqui no Brasil. Cara, eu compro, não importa, porque eu amo mesmo. Cara, o que o Elon faz com todo mundo? Ele consegue fazer os seus projetos com found dos próprios consumidores, promete coisas, igual eu fiz lá, comprei a porra da Cybertruck. Vai chegar daqui 3, 4, nem sabe, ele nem deu data. E o cara vem. Por quê? Porque ele criou o senso de comum. E é doido porque, por exemplo, as pessoas usam Steve Jobs, o Elon Musk como referências de pessoas empreendedoras que sabem fazer negócios, só que são exímios comunicadores, ele tem habilidades de chegar, expor e fabricar expectativas. E isso porque o Elon, ele não é um bom orador como o Steve Jobs. O Steve Jobs, cara, no palco, não tinha ninguém que batesse ele. E o Elon ainda não é esse cara, mas pode se tornar. E mesmo assim ele já consegue, porque é uma comunidade muito forte. Então, a dica que eu dou para quem vai fazer produto, essas coisas, lembra lá dos primórdios, MVP. Não adianta você ter um produto perfeito se você não tiver usuários para usar e para te ajudar a desenvolver. Então, desde o começo, você tem que pensar sempre como se fosse um trisal mesmo, né? Qual dor que eu estou resolvendo do meu cliente? Como eu conto para ele que eu vou resolver essa dor? E como eu colho esses feedbacks para continuar evoluindo o meu produto? Se você não tiver isso bem mapeado e bem descrito, é certeza que vai dar fracasso. Certeza. E outra coisa que as pessoas têm que entender é que ideias fenomenais todo mundo tem a rodo no banheiro, debaixo da banheira, cara, na árvore e tudo. A execução e a velocidade, time to market, é o mais importante. Então, para de ficar, cara, sentado na tua cadeira achando que a sua ideia é mirabolante, você vai mudar o mundo se você não colocar ela em prática. Coloca em prática. E depois corre o risco, por exemplo, tem um produto pronto, ele está funcionando, e aí para descobrir o cliente, ele vai ter que chegar e fazer outbound, fazer ligação telefônica, para ficar um tempão explicando para o cara que produto é tão bom para poder comprar, e aí você não está comunicando. Se você chegar nesse ponto, seu produto é ruim. Se você chegou nesse ponto, e eu tenho um caso disso que eu posso contar, tá? Eu tenho, hoje, dentro do meu guarda-chuva lá da Play Kids, a gente tem a parte de games, que a gente vai lançar a empresa em breve, que eu não posso contar ainda o nome para vocês, mas vai ser lançado em breve, porque a gente tem um braço super legal e tá crescendo muito. Eu tenho a parte física chamada Leiturinha, cara, que daí só pelo nome, você pega e fala assim, Leiturinha, o que Leiturinha faz? Cara, leitura, clube de livros. Se explica sozinho. E o aplicativo Play Kids App. E a gente caiu nesse erro, porque o que aconteceu? Quando a gente comprou a Leiturinha e a gente foi fazer a fusão com o Play Kids, o desafio que eu tinha é como eu crio um produto que faça o merge das duas empresas. O melhor dos livros e da história com o melhor da tecnologia. E, cara, criamos um produto sensacional, que chama-se Play Kids Explorer. Se eu te contar o que o Play Kids Explorer faz, não tem um pai, não tem ninguém que fale, caramba, que negócio sensacional. Só que a gente não conseguiu vender, eu não consegui escala. Por quê? Eu fiquei tão preocupado naquele momento em fazer um produto tão foda que ligasse as duas empresas que eu esqueci de conversar com os pais, eu esqueci de entender o que engajar realmente as mães e as crianças, como que eu ia vender, será que naquele nome realmente era bom ou não? E a gente saiu atropelando e cara, se você pegasse o tempo de construção do produto foi incrível, a gente fez tudo em menos de 3 meses, em 6 meses eu já tinha lançado o produto nos Estados Unidos, já fazia mídia, cara, funcionava, só que não parou em pé. Por quê? Não tinha um senso de comunidade. Esse é um ponto, inclusive, até que é interessante trazer, porque você liderou a construção do maior App Kids do mundo, né? Colocando isso em prática, construindo esse projeto, e o principal desafio sobre essa ótica que a gente está aqui discutindo é fazer com que as crianças se engajem, que vão ser as usuárias, e os pais tenham segurança de permitir que as crianças se engajem, né? Então você, na verdade, está criando um produto que precisa comunicar com dois públicos e promover um engajamento ainda por cima. Esse desafio é louco demais. E é super louco, porque as pessoas acham que, mais que fácil, as coisas que acontecem, né? Cara, a galera esquece da quantidade de tombo, de erro, de acerto. Se vocês entrarem lá em qualquer site e olhar a quantidade de versões do aplicativo que a gente lançou na história, é um negócio descomunal. A quantidade de vezes que a gente mudou o produto, a direção do produto, é um negócio descomunal. É óbvio que eu posso chegar aqui e arrotar um monte de coisa. Ah, não, estuda o seu cliente, faça desse jeito, você vai ter sucesso. É fácil, contar a história de trás para frente é 2 minutos. Eu posso contar umas 25 versões para vocês.
Mas, de fato, de verdade, nada é fácil. Erramos pra caramba. Eu lancei coisas assim medonhas. Só que a gente tem um princípio na Mobile que é melhor o feito do que o perfeito. E você precisa, sim, aprender com seus erros e os ciclos constantes. Então, a gente nunca teve vergonha de colocar nada na rua. Muito pelo contrário, a gente queria colocar rápido para entender o mercado, alterar a direção do barco, ou então, como a gente gosta de falar do jet ski, porque quando é jet ski é facinho de você virar a direção e muito mais rápido a acertar o rumo, do que quando você já tem um negócio todo construído e virou todo um transatlântico, entendeu? E você desviar a rota do transatlântico, ferrou, são meses. Então, isso é muito importante. O Explorer foi a prova. Cara, daí a gente acaba ficando um pouco egocêntrico também, né? Esse é o outro risco tremendo de qualquer empreendedor. A gente fez o Play Kids. Cara, a gente foi um produto global, super admirado, keynote da Apple, a gente apareceu no keynote da Apple 2 vezes, cara. Lançamento da Apple TV lá, o meu produto rodando na Apple TV, numa demonstração da Apple. Só faltou a gente subir no palco, o resto teve. Você se sente tão poderoso, você acha que sabe tanto, que quando teve esse desafio de juntar as duas, o que eu fiz? Cara, peguei meu time e falei, não, relaxa, a gente vai fazer, vamos fazer assim. Cara, erramos miseravelmente. E refazer o produto depois. Mesmo assim, ficou mais ou menos. E daí, com esses erros, a gente viu tudo que tinha feito de errado e não cometeu de novo, que foi agora com a parte de games, quando a gente fez o PKXD. O PKXD, que é um game social para criança, cara, a gente olhou todos os fracassos do mercado antes de fazer, todo mundo que deu errado. Cara, Club Penguin, o que esses caras deram errado? Todo mundo que deu certo, ó, Roblox, tal, estudou pra caramba e falou, agora a gente vai fazer com o nosso DNA, com a nossa cultura e com o nosso pirlim-pim-pim, né, com o nosso toquezinho, o produto que hoje a gente tem, cara, e é jogado no mundo todo por milhões e milhões de crianças. Esse ponto, assim, até para entender, porque a Mobile é uma gigante, né? Até o próprio grupo diz, né, que é o maior ecossistema da América Latina de tecnologia, é uma gigante de aplicativos, e vocês também criaram uma comunidade global de apps, assim, que isso acontece através do Play Kids, acontece através de outros apps. Como é que é conseguir gerar valor nessa escala gigante? Você falou que a experiência que vocês tiveram foi com 18 milhões de usuários, assim, é um negócio monstruoso, né, para a mídia. Só para você ter uma ideia, um dos números que a gente gosta de falar, e é o nosso objetivo da Mobile, é impactar a vida de 1 bilhão de pessoas, tá? Nossa comunidade, ela tem que ser de 1 bilhão de pessoas. E quando a gente fala de 1 bilhão de pessoas, eu não estou falando em 2150, não. Estou falando nos próximos 3 ou 4 anos, tá? Esse é o nosso objetivo. A gente não pode falar e abrir todos os números, mas, cara, a gente impacta a vida de centenas de milhões de pessoas todos os dias através dos nossos serviços. Sendo ele iFood, Simpla, Play Kids, Zup, Mobile Pay, entre outros. Então, isso foi aquele negócio, é genialidade mesmo. Eu lembro quando eu cheguei na Mobile e fui bater o papo com o Fabrício e com o Flávio Steca. O Fabrício é o fundador da Mobile, o Steca era, naquela época, CTO da Mobile, hoje é CTO do iFood. E o Eduardo Henrique, que, cara, é fundador da Mobile, fica no Vale do Silício. Fui conversar com eles na época que eu tinha acabado de vender a empresa, estava meio naquele pedido, não sabia o que eu fazia ou não. E eu falei com eles, e eles me falaram, cara, isso em 2012. Olha, a gente quer... Eles não tinham um aplicativo, eles não tinham nada. Mas era uma visão já foda. Olha, a gente tá montando uma empresa porque o nosso sonho grande é pegar e ter... Naquela época a gente falava de... Eu acho que eram 100 milhões de usuários. 100 milhões de usuários usando os nossos produtos, onde a gente cria um ecossistema, que a gente consiga usar isso para usar o aplicativo do... Eu falei, que, cara? Vocês não fazem nem app. Não, por isso que a gente precisa de você, tal. Mas a cabeça já estava lá. E quando a gente começou a criar o Play Kids, foi muito nisso, como a gente faz com que essas pessoas engajem e fiquem. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um usuário de Play Kids que fica na nossa base 6 anos. Eu tenho 7 anos de produto. Eu tenho usuários lá há 6 anos usando o meu produto. Porque ele sabe que
um produto importante que ajuda, engaja, porque o pai tem a confiança, a criança continua engajada e usando, eu consigo fazer essa comunicação de uma forma bem efetiva. Mesma coisa de leiturinha. Leiturinha é um produto que tem hoje 6 anos. Eu tenho usuários que compraram no primeiro mês, cara, quando a gente lançou a empresa. E ficou com a gente até agora. E vocês têm ali, tem uma definição que eu achei muito legal no Play Kids, que é o seguinte, nós somos um aplicativo de engajamento do público Kids, e a gente quer sempre promover a mudança antes que o mercado precise. E eu fiquei pensando sobre isso, cara, porque a gente prever o que um adulto vai querer consumir já é um desafio, né? Você prever como a cabeça, qual é a necessidade que um adulto vai ter. E prever qual é a expectativa e qual é a necessidade que o público Kids vai querer é um desafio maior ainda. Como é que vocês fazem para conseguir gerar um novo valor a cada momento e manter esse público engajado, assim, para saber o que é valor para uma criança e como isso tem que ser gerado para manter ele engajado, né? Então, isso é mais que um desafio. Eu acho que é ciência mesmo, é muito estudo, porque a maior parte do nosso público não fala, né? Então, você pega uma criancinha, cara, de 2, 3 anos lá, muitas delas não falam direito. Então, o que a gente faz? A gente faz muito teste. Muito teste. Então, as pessoas, cara, elas não têm a menor noção que o nosso trenzinho lá, a interface do nosso aplicativo é uma interface 100% lúdica. Um monte de gente olha ainda e fala assim, nossa, mas por que é lúdico desse jeito? Por que não é uma lista igual o Netflix? Por quê? Porque a gente testou e a gente viu que as crianças precisam de elementos que se mexam e que se movam e que pisquem para ela engajar mais. Que as crianças, na época que a gente foi fazer os testes e usar os devices, ela não segura, uma criança de 2 anos, ela não segura para fazer scroll assim. Elas apoiavam o telefone no chão para mexer com o bracinho assim. Daí a gente olhou, por que a gente não coloca uma interface mais curva para facilitar esse scroll para as crianças? Por que a gente, como a coordenação fina delas ainda não é tão legal, porque a gente olhava e filmava elas mexendo no celular, por que não colocar os vagões que são cliques maiores, o thumb maior? A criança não sabe ler, para que eu vou colocar uma porra de um texto, de um título lá? É muito conhecer o público que você quer atingir. E com criança não tem jeito, é teste e pesquisa todos os dias. Até mesmo que as crianças, elas mudam numa velocidade muito maior do que os adultos. Sim. Os adultos, eles dependem de ambiente externo, condição, mudança. As crianças não, as crianças, elas já nascem dentro de um contexto e se adaptam de uma forma muito rápida. Eu tenho aqui a Bruna, minha filha mais velha, tem 9 anos. Cara, eu posso dar qualquer interface para ela usar. Qualquer interface que ela consegue hoje em dia. Ela usa a interface na TV, ela usa a interface no telefone, ela não tem medo de sair clicando, diferente de um adulto. Se você dá uma interface por voz para ela, uma Alexa, uma Siri ou um Google, cara, ela consegue usar numa boa. É diferente. Já o adulto não. Então, você tem que começar a entender que essas barreiras existem e como você pode minimizar isso. O problema da criança é pegar feedback. É assim, será que ela está gostando ou não? E daí que a ciência de dados te ajuda a balizar tudo isso. Então, todos os nossos aplicativos, eles precisam ter muitas métricas para a gente saber se é sucesso ou não. Não adianta a gente achar que é bonito e testou com 6 crianças lá e elas clicaram a mais no vagão. Se os dados não me mostram isso, rollback, jogar fora, faz de novo. E essa é uma outra coisa que eu gosto muito do meu time. No meu time eu não tenho ninguém que seja preciosista, sabe? Eles sabem que a gente está aqui para tentar acertar, mas muitas vezes a gente erra. E não tem problema. As crianças têm uma vantagem, pelo menos, que elas não têm tanto julgamento, né? De chegar, elas são sinceras, elas entregam exatamente, é assim, não tá certo, tá errado, tem que fazer. Se o meu público principal tivesse 9 anos, como hoje tem na parte de games, é muito mais fácil do atuar. No Play Kids, não. No Play Kids, como que eu vou entrevistar uma bebê de 3 anos? Sim. É a percepção do pai, entendeu? Você bota um aplicativo lá, ela assim, não tem vergonha, eu tenho vergonha de usar esse aplicativo, por assim, porque é por causa da idade ou coisa parecida. Quer dizer, aqueles medos que a gente tem quando começa a ficar adolescente, começa a ficar adulto, já não existe, né? Porque na verdade tu é bem mais assim, é prático, né? Mas daí a gente tem um tempo também que, como as crianças evoluem cada vez mais rápido, antigamente, os meus aplicativos, o Play Kids, né, falando, ele tinha um mercado teoricamente bem maior, porque as crianças não tinham tantas opções. Hoje, como elas têm muitas opções, você vê crianças de 5 anos ou 6 já falando que o Play Kids é um aplicativo de bebê.
Quando tá escondida, tá lá usando o Play Kids para assistir o desenho dela, o vídeo, ou brincando com aplicativo de matemática, ou então o Pinguim, que é lógica de programação. Então, você tem que ter essa sensibilidade, sabe? E não adianta. Não, isso não sai da cabeça de ninguém. Pode até sair da minha cabeça, mas tem que ser validado, e tem que fazer o estudo e acompanhar as métricas para ver se está tendo sucesso ou não. Claro. E olhando essa ótica de comunidade, Breno, assim, a gente também diz muito na Raise Hands a importância de você fazer com que essa tua audiência seja muito maior do que aquele mercado específico do teu produto, né? No caso de vocês, o produto é o aplicativo, é o Play Kids, e vocês criaram uma comunidade nesse entorno. Vocês conseguem transbordar essa comunidade para as redes sociais e para outros ambientes para além aplicativo, digamos assim, para que essa audiência seja muito maior do que aquela focada e engajada no app? Não, sem dúvida nenhuma, até mesmo porque o meu público não sabe instalar aplicativo sozinho. Eu não tenho como comprar ele no Facebook, nem no Google. Não dá para eu fazer AdSense na fralda. Então, assim, isso para a gente não existe. Então, uma construção de marca e uma construção de comunidade foi essencial para o Play Kids ser o que ele é hoje. Então, desde o comecinho, a gente sempre teve grupo no Facebook, que era um dos grupos mais engajados. A gente montou um Instagram que passa dicas e comunicação para os pais. Toda vez que a gente vai falar sobre mídia ou tentar mostrar um pouco do aplicativo, a gente comunica para o pai, não para a criança, tentando mostrar para ele os benefícios que isso vão acontecer. Dentro do aplicativo, a gente tem algumas ações que estimulem o compartilhamento em redes sociais. Exemplo, tem uma das funcionalidades que é super bonitinha, chama Aprenda a Desenhar. A gente coloca um monte de desenho e ensina passo a passo para a criança fazer. O pai que quiser, ele manda para a gente esse desenho, a gente publica no nosso mural, no Facebook e no Instagram. Então o pai fica super orgulhoso de ver o desenho do filho dele publicado lá. Toda sexta a gente publica os conteúdos que vão estrear no sábado. E isso gera engajamento para que o pai saiba as novidades que possa entregar para o filho. Dentro do nosso blog. Isso é nada mais do que entregar valor para os pais, de certa forma, porque tu não está literalmente monetarizando isso, mas é uma entrega de valor que tu estás dando para viabilizar o teu negócio. Mais do que entregar só para os pais, é uma entrega para a comunidade, ou vamos falar para aquele segmento que tem interesse por esse assunto, porque muitas vezes as mães que estão lá ainda nem são mães, as mulheres, elas estão pensando em dia ter filho, e enxergam que o Play Kids pode ser um apoio quando elas tiverem. Então, você tem que começar a construir a tua marca, a tua propriedade, muito antes do uso. Porque se você tiver com uma cabeça onde você só tem que atender bem o seu usuário, ou entender qual que é o perfil dele depois que ele instalou o app, cara, você está dado a fracasso. Acabou. Assim, acabou. A gente resume isso em audiência antes do produto. A gente sempre fala isso. Audiência antes do produto, né? É o que resolve. E você sempre dá isso como premissa, né, Breno? Até você teve uma atuação com uma rede social de aplicativos, a Fingers, né? Que, na verdade, era a criação de uma comunidade. Então, engraçado ver na tua trajetória sempre esse movimento na direção de construir uma comunidade mesmo, assim, né? Porque foi isso que sempre me gerou resultado. Porque se eu pegar lá, desde a época quando eu era micreiro, montava computador, o jeito mais fácil que eu conseguia de ter clientes e ter sucesso era quando um contava para o outro. Então eu estimulava isso. E daí isso foi crescendo, e óbvio que vai modernizando, e com as ferramentas que a gente tem hoje em dia, a gente alcança muito mais pessoas. Mas quando a gente montou a Fingers, olha que ideia maluca na época. De novo, eu só errei o time. Se eu tivesse montado isso há 2, 3 anos atrás, eu estava milionário. Lá em 2008, a gente sofria, a gente entendia que a maior dificuldade que as pessoas tinham era para encontrar os apps. Então, quantas vezes vocês não recebiam aquela pergunta, pô, Jimmy, que app de foto você usa aí? E você pegava e dava dica para um monte de gente. Então, a gente criou uma rede social onde a gente falava que o slogan era muito legal, tipo, mostre quem você é através dos seus apps, alguma coisa assim. Que, no fundo, era uma rede social, onde mostrava lá todos os apps que eu tinha instalado, os últimos apps que eu instalei, eu podia fazer review, e em cima de cada app daquele eu via a comunidade toda que estava usando aquele aplicativo, e tinha um fórum embaixo que as pessoas ficavam discutindo. Mas por trás disso, a gente tinha o quê? 1 milhão de métricas para o desenvolvedor.
para ele saber qual que era a região que usava o app, que tipo de problema que ele tinha, qual que era o target que ele tinha, porque naquela época não existia tantas ferramentas como hoje você tem, com Firebase, cara, Mixpanel, entre outras. Então a gente tinha um deck e um conjunto de informação que era muito valioso para os desenvolvedores. O problema todo que aquela época, tanto a Apple quanto o Google sempre foi mais aberto, mas a Apple era muito fechada. Então, para a gente conseguir fazer o sync do iPhone com a nossa plataforma, para pegar todos os apps, era super difícil. E toda nova versão, a Apple dava o bloco na gente. Então, o Fingers acabou morrendo antes mesmo de ter virado uma super comunidade, mas a gente chegou a ter mais de 4 milhões de aplicativos ali cadastrados e com pessoas comentando, fazendo review e fazendo pedido para o desenvolvedor, reportando bug, entendeu? Era muito legal. Então, você chegava e colocava lá, pô, eu quero... Instalei o Tinder. Antes da paquera, você já conseguia ter uma noção de quais pessoas tinham instalado o Tinder. Se as pessoas tivessem permitido, chegava até no nível de cidade. Daí você conseguia ver as pessoas que você gostava. Então, pô, se eu tenho um afinador de guitarra, ou se eu tenho alguma coisa de música, quem são as pessoas que gostam de música? Ia lá, via e tinha comunidade para você discutir. E, cara, era muito rico de informação. Infelizmente, de novo, as pessoas esquecem que um monte de ideia fracassou assim total, mas quem olha, se eu te mandar o pitch hoje, vai falar, puta, que ideia foda, cara. Não foi pra dentro, foi pra frente. Não, mas é isso, na verdade é toda uma preparação de terreno para culminar em outros sucessos, né, Breno? Você, na verdade, vai fazendo experimentações, entendendo como as pessoas reagem, e a gente estimula muito isso, né, Ferrari? Que as pessoas realmente não tenham medo de colocar a cara a tapa, né? De falar, de construir uma narrativa, de produzir um conteúdo em rede social, de perguntar para o potencial cliente como ele quer que aquele produto seja, como aquela solução poderia ser desenvolvida. Então a gente está muito nesse desafio, né? De conseguir comunicar isso para as pessoas e estimular as pessoas a darem o primeiro passo. Porque a gente sabe que é difícil, né? As pessoas têm um monte de objeções, né? Sim, na hora de jogar. Então, o brand, né? A construção do brand é como é que as pessoas percebem o que você está fazendo, e isso envolve a questão da comunicação, como é que você comunica com eles. E como é que é um produto, a base tecnológica, como a gente está falando aqui dentro, hoje em dia, tecnicamente, quase nada é impossível de ser feito, vamos dizer assim, né? Então, se você tem um nível de qualidade de produto e conseguir atingir o mercado, essa é só a base. Agora, achar o teu mercado e conseguir falar para ele, fazer ele ficar emotivamente ligado ao produto que você está fazendo, é o que determina se isso vai ser um sucesso ou não, no meu entendimento. Exato, e mais do que isso, hoje as pessoas têm que entender que é um momento muito bom e muito fácil, entre aspas, de criar isso. Olha a quantidade de ferramenta que a gente tem, olha a quantidade de rede social que a gente tem, olha como as pessoas são engajadas hoje em dia nisso. Então, você, antes de mais nada, tem sim pensar em 360. Não dá para você achar que é só o seu produto ou o seu serviço que vai resolver. Você tem que ter uma comunidade falando. É o jeito mais barato e mais rápido que você tem para validar seu produto e fazer o crescimento dele. Imagina se eu tivesse que adquirir 18 milhões de usuários para Play Kids. Imagina se eu tivesse que pagar um CPI para todos eles. Sim. Cara, tava falido, assim, é impossível. É impossível, é isso. É isso. O efeito viral, o efeito de comunidade, cara, instalação orgânica e a venda orgânica é a base para qualquer negócio. Não existe máquina de fazer linguiça só. Isso, cara, é passado. Acabou. E quanto mais passa-se o tempo, mais a audiência fica concorrida, maior sobe os bids e mais difícil fica para você achar seu target. Então, se você não tiver uma construção de marca, senso de comunidade, atração orgânica, cara, você não vai ter sucesso. Sim. É isso que a gente diz, Breno, assim, diariamente, né? Que a gente está vivendo o melhor momento para construir uma comunidade. Por isso que você falou, ferramenta, as pessoas são muito mais dispostas e abertas a isso. Então, pô, show de bola mesmo. E para a gente ir caminhando aqui para o desfecho do nosso papo, eu queria trazer uma curiosidade. Você foi um dos primeiros convidados a testar o Google Glass, que acabou ainda não indo adiante, né? Saiu digamos assim, de tópico. Mas eu achei um fato muito legal, que você participou de uma cirurgia ou acompanhou de alguma forma de alguém usando o Google Glass para executar aquela cirurgia, né? Como é que foi esse papo? Cara, de novo, eu sou fanático por tecnologia, então tudo que é coisa nova, eu tô no meio, eu tô envolvido. Então, naquela época, eu consegui participar do beta tester do Google Glass. Experiência fantástica, assim, cara.
o Google faz coisas fenomenais, só que do mesmo jeito que ele faz, ele mata as coisas também. E o Google Glass, para mim, é fato que foi um produto onde eles erraram público-alvo, completamente. Eles não tiveram a sensibilidade, porque o produto era tão fantástico, era tão incrível, que daí o Sergey, ou quem quiser lá, achou que não ia precisar, né, ter esse efeito de comunidade, escutar as pessoas, tudo. Ele acabou colocando isso na rua antes de pegar o conceito em massa. Eu até brinco muito com o Rafael, com o Sérgio Miranda e com o Edu, lá do Mac Magazine, que eu tenho certeza absoluta que todos esses leaks, esses vazamentos que a Apple faz, a maior parte deles é de propósito, é para testar mercado, já para entender recepção e impacto disso. Não é à toa que essas coisas acabam acontecendo. E lá no Google Glass, cara, o que aconteceu? Eles começaram a olhar consumidor final, mas de verdade aquele negócio só iria funcionar para B2B. Não tem como pessoas ficarem usando aquele negócio no meio da rua, porque é contranatural, chama muita atenção, é mega invasivo, e tiveram vários problemas. Mas quando você usava para focos mesmo, assim, o produto bem focadinho, ele funcionava super bem. Então, você tem uma cirurgia à distância. Imagina hoje, com telemedicina, como o Google Glass não estaria ajudando no tratamento do Covid. Sim. Pô, ajudaria isso em massa. A gente fez um projeto junto com uma montadora alemã de carros que fazia manual de instalação e troca de peça. Então, o cara pegava com o Google Glass, ele ia lá, olhava no celular, troca de bateria. Cara, eu olhava o carro, ele identificava, piscava o que ele tinha que ir mexendo. Então, para treinamento, acabou que o Google Glass acabou indo para esse caminho, né? E a Microsoft depois lançou o HoloLens já nessa direção. Então, assim, muitas vezes você pode ter a melhor tecnologia do mundo nas suas mãos. Se você não souber aproveitar o que ela pode te entregar, o que realmente as pessoas esperam, fracassa por bobeira. E o Google Glass é um desses casos, assim. E é uma pena, porque realmente eu adorava, assim. Cara, tinha coisas fantásticas, né? Faltou comunidade, né, no processo. Faltou comunidade, sensibilidade, ciclo de teste mais extenso, aceitar mudança drástica em produto, deixar que as pessoas se sentissem mais do que confortáveis. De novo, para mim a palavra é uso natural. Quando você pega um smartphone e você consegue usar, você não precisa se forçar a usar. Ninguém vai usar um óculos sem precisar, de verdade, né? Igual eu ficava com óculos sem não precisar, eu não uso lente, não uso nada, por que eu vou usar um óculos? Por que o Apple Watch é um sucesso que cara? É um relógio. Todo mundo que gosta, o que precisa, usa um relógio. Uso natural. É uma tecnologia vestível natural pra gente, né? Exato, cara, fone de ouvido, a mesma coisa. Então, hoje olhando, será que o Google não queimou a largada? Será que eles não tinham que ter esperado um pouco mais até chegar a tecnologia ser um ponto que fosse uma lente? Será que esse MVP que eles fizeram precisava ser tão público e criasse tanto ranço? De novo, se ele tivesse feito numa comunidade de uma forma mais forte, e eles tinham uma comunidade muito legal, tá? Muito forte mesmo do Google Glass. Mas se eles tivessem pego pessoas com um senso comum mais aberto, talvez eles tivessem errado menos, mas é um baita de um projeto, cara, e eu amei ter participado. Eu troquei muito, conheci muita gente legal, e de verdade, o meu Google Glass até hoje está guardado, e eu tenho certeza que aquilo que a gente viu foi o pager lá de trás, sabe? E que a gente vai ver uma versão muito foda disso rodando, não tenho dúvida nenhuma. Show de bola. Bom, Breno, assim, cara, tô muito feliz de ter recebido, né? Satisfação pessoal para mim ter te recebido aqui nesse papo hoje. Assim, fantástica a tua visão sobre audiência, sobre comunidade. Tá muito alinhado com o que a gente está fazendo na Raise Hands. E adiantado, né? Na realidade, a percepção dele quase nativo dele ter essa estratégia de chegar e fazer uma comunidade em volta do que está sendo produzido. Exatamente, show de bola. E o tamanho do valor gerado. Então, assim, a gente tem o hábito aqui no final dos nossos Raising Talks sempre de deixar uma dica, um caminho aí. Então, eu queria te perguntar, o que você diria para alguém que quer começar a seguir carreira ou produzir conteúdos, seja sobre tecnologia ou seja sobre apps, né? O que você deixa de dica a respeito desse aspecto para quem está começando? Boa. Vou tentar deixar algumas dicas que eu acho importante. A primeira coisa você precisa realmente amar e ter tesão naquilo que você vai falar, criar
ou produzir. Não adianta você só olhar assim que é uma oportunidade e que você não gosta, você não tem essa paixão natural, dificilmente vai dar certo. Dificilmente vai dar certo. Você precisa se esforçar muito. Então, toda vez que você se esforça demais, você vai gastar uma energia e não vai conseguir transformar isso realmente em frutos para você. Então, a primeira coisa é, olha um nicho de mercado, algum assunto que você queira, mas que você seja apaixonado, que você fale com aquilo com brilho nos olhos. Então, essa é a primeira dica. Segunda dica é não ter medo de errar. Eu vejo muitas pessoas muito boas com medo de críticas, porque hoje realmente a gente vive na era dos insatisfeitos e as críticas cada vez são mais duras, mas, cara, não se apegue a isso. Lembre que através de toda crítica pode vir algum feedback que você pode aproveitar ou não. Tenha seu senso crítico apurado para extrair aquilo que vai te ajudar a evoluir, tá? Então, não tenha medo. Cara na rua e vai fazer as coisas. E terceiro não adianta nada você ter tudo produzido para daí tentar criar essa comunidade, criar audiência e tentar escutar as pessoas. Faça isso no momento correto, que é antes de começar o projeto, tá? Não faça a burrada de fazer isso depois que tudo estiver pronto, porque mudar o alicerce de um prédio construído é muito mais difícil, tá bom? Muito então, mais eu acho que é isso. Cara, é isso aí. Pô, show de bola, cara. Muito, muito legal mesmo. Quero, então, pedir para tu deixar os teus canais aí, cara. Eu tenho certeza que a galera vai querer seguir tudo. A Mac Magazine vai querer seguir Play Kids, Mac Maz, teu Insta, diz tudo aí pra galera. Que bom, cara, obrigado. Se eu ficar listando todas as startups aqui, a gente não sai daqui hoje, mas, cara, o meu é super simples, é @MacMazi, que é meu nome de guerra lá, meu nome hacker, né, que é MACMASI, isso no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, em todas as redes sociais que vocês queiram me achar, no Discord, cara, no Twitch TV, tô em tudo quanto é lugar. As minhas empresas principais hoje, a principal é o Play Kids, então o Play Kids é @PlayKidsBR no Brasil, Play Kids US nos Estados Unidos, cara, que é o meu aplicativo carro-chefe hoje, que eu tenho muito orgulho em entregar na mão de tantas crianças de uma forma super segura, vendo que realmente a gente consegue introduzir a tecnologia, introduzir aplicativos de uma forma extremamente segura e eficiente para as crianças, onde você tem... Cara, é nítido como as crianças evoluem usando o produto, então isso me dá muita alegria, e basicamente foi um produto de pais feitos para pais e crianças. Tem agora o PKXD, que é nosso game, a nossa empresa de games, que é sensacional, que está voando baixo, então entra lá na Apple e no Google e procura PKXD, é um nome muito estranho mesmo, mas foi para isso, para gerar engajamento, fácil de achar, então baixa o joguinho, e o Mac Magazine, que hoje é o principal canal de Apple no Brasil, então @Mac Magazine, macmagazine.com.br, o Rafa e o Edu, cara, a equipe toda lá produzem muito conteúdo para deixar os Apple maníacos e aquelas pessoas que são apaixonadas pela marca sempre atualizadas. Show de bola. Breno, muito obrigado. Eu quero agradecer aí o Fábio Guilherme, que colocou aí o Loucos do Mac Magazine aí representando a comunidade no nosso chat. Agradecer a todo mundo que acompanhou aqui ao vivo esse papo, a você que está assistindo isso aí, essa versão gravada, tem muito, muito valor aqui gerado. Então é isso aí, obrigado. Você que quer nos acompanhar, nos siga em todas as nossas redes sociais. Nós estamos presentes com @SoulRaisingHands, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo que você procurar, nós estaremos lá. Consuma o nosso podcast no Spotify e nas outras principais plataformas. E acompanhe os nossos conteúdos, porque a gente sempre busca trazer o máximo de valor possível e construir comunidades. Valeu, Breno. Valeu, Ferrari. É isso aí. Obrigado, tchau. Obrigado. Abraço, prazer. Até a próxima.